Oi, gente, tudo bem com vocês? Tô sumidinha, né? Eu viajei, cheguei de viagem há pouco tempo. Não falei pra vocês que eu ia sair de férias? Então, saí de férias, já cheguei, já tô em casa e hoje eu vou responder a tag da Denise Ueno. O nome da tag é 5 cheiros. E eu resolvi responder a essa tag porque tem cheiros que nos trazem muitas lembranças, muitas recordações. Então eu fiquei pensando, né, em coisas que a gente sente o cheiro, que é um dos nossos sentidos que nos fazem recordar, né? O cheiro tem esse, paladar também, porque a comida também faz a gente lembrar de situações, né? Então vamos ao primeiro cheiro. O primeiro cheiro que eu vou falar para vocês é desse perfume que me traz muitas recordações. É Brut Classic Cologne, Del Cologne Original Fragrance, né? 100 ml. Esse perfume aqui o meu pai usava, né? Meu pai, aqui em casa eram 6 homens. Só que o meu irmão caçula, ele era muito pequenininho, então não usava perfume. Mas os meus irmãos maiores, eles queriam um perfumezinho. Então meu pai comprou isso daqui, e todos 5, os 5 mais velhos, né, que já eram maiorzinhos, aí meu pai comprou isso aqui para eles. E a casa ficava simplesmente empesteada com esse daqui, né? E isso me traz recordações até hoje, da época que nós morávamos todos juntos, né? Porque agora tá todo mundo casado, né? Eu saí de casa, todo mundo saiu de casa. E isso aqui me faz lembrar da minha infância, da minha adolescência, né? Eu tava com uns 12 anos, 11 anos, 12 anos, e os meus irmãos estavam mais ou menos na mesma faixa que eu, né? O mais velho com 18 e o outro com uma certa... e os mais novos. Então esse daqui me faz lembrar muito a minha adolescência com os meus irmãos, com a minha família, com os meus irmãos e com o meu pai. O meu pai usava, mas depois ele parou de usar, deu esse para os meus irmãos e ficou com os deles. Tá? Esse é o primeiro cheiro. O segundo cheiro é coentro. Quando eu sinto o cheiro de coentro, me vem logo à cabeça, assim, a lembrança da minha mãe fazendo salada. Minha mãe fazendo salada, fazendo comida. E outra coisa, quando minha mãe fazia peixe, e ela fazia aquele molho gostoso com coentro. E eu me lembro da minha mãe, da minha avó cozinhando, elas conversando na cozinha. E isso me traz muitas lembranças. Até hoje, eu pego o coentro, eu vou fazer uma salada. Vou fazer uma salada igual a da minha mãe. Aí eu faço. E me traz recordações da minha mãe, da minha avó. Sabe? O terceiro cheiro é o cheiro de mortadela. Quando eu era pequena, a gente não tinha condições de ter muitos brinquedos, porque aqui era muita criança, né? O meu pai era das Forças Armadas, né? Meu pai era da Forças Armadas. Então, a gente não tinha, era muita gente, e ele tinha, minha mãe não trabalhava fora, minha mãe costurava para clientes especiais. Então ela tinha o dinheirinho dela, mas o meu pai não tinha muito dinheiro para ficar comprando presente. Sabe o que ele fazia com a gente? Ele levava muita gente à praia, levava a gente para passear pela cidade do Rio de Janeiro, né? A gente conhece tudo, Vista Chinesa, Cristo Redentor, a gente saía, a gente passeava muito, muito. O meu pai, ele conseguiu comprar um carro. Então, aquilo ali, quando ele conseguiu comprar o carro, eu era pequena, eu tinha uns 7 anos, 6 anos, naquela época não era todo mundo que tinha carro. E ele comprou uma Kombi, né? E enchia aquilo ali tudo de criança e ainda de quebra. Iam os vizinhos, nossos amigos, nossos coleguinhas, né? Via meu primo, às vezes ia meu primo, minhas primas.
E a gente saía muito. A gente não tinha brinquedo. A gente era pobre, né? Pobre, situação difícil. Mas uma coisa meu pai gostava era de sair com a gente. E praia. Quando a gente ia pra praia, levava sanduíche de mortadela. Ai, gente, era muito bom. Até hoje, quando eu pego a mortadela, eu fico lembrando, né, Pão Plus Vita. Era isso que a gente levava. Às vezes, minha mãe levava frango assado, levava, né, um arrozinho, né, e tal, levava. Mas, geralmente, ela preparava um monte de sanduíche de mortadela, sanduíche de queijo com presunto, e a gente ia se divertir na praia. E no intervalo, a gente sempre comia alguma coisinha lá. Isso me traz muitas, muitas e muitas lembranças da minha infância. Eu tive a felicidade de nascer num lar que o meu pai, ele gostava de sair com a gente, né? E a gente saía muito, se divertia muito, um monte de criança, e era muito divertido. A minha infância foi muito boa, graças a Deus eu tenho boas recordações da minha infância. Então o cheiro de mortadela é praia. Eu lembro logo de praia, eu lembro logo de saída, que a gente ia lá para Quinta da Boa Vista, a gente ia para aquele Corcovado, ia passear na Urca, ia passear para ver lá os canhões de Copacabana, e meu pai levava a gente para todo lugar, para todo lugar. E outra coisa, a gente aprendeu a gostar de museu, foi com meu pai, porque ele levava a gente para o Paço Imperial, levava a gente para conhecer tudo quanto é lugar histórico no Rio de Janeiro, meu pai levava a gente. E isso foi bom para a cultura de todos, minha e de todos os meus irmãos, né? Fez a gente ter vontade de aprender história, né? Então, número 4. Flores e as plantas. Cheiro de planta e cheiro de flores me faz lembrar da minha mãe, né? Aqui em casa, antes, agora não tem mais jardinzinho, né? Mas tinha um jardim. Antes do meu pai transformar em garagem. Na frente da casa tinha um grande jardim. E nesse jardim minha mãe plantava avenca, samambaia, girassol, dália, rosas brancas, rosas vermelhas, cravo, aquela plantinha que tem as florzinhas bonitas, 11 horas. Tinha tudo quanto é tipo de cacto. Tinha avenca, já falei, né? E tinha outras coisas, tinha rosa de pedra, e tinha mais, tinha lírio da paz, tinha não sei o que, espinhos de Cristo, uma coisa assim. E tinha muitas flores, né? Muitas flores, por isso que eu gosto de flores, né? Também. E isso me faz lembrar minha mãe, que minha mãe acordava cedo e ela molhava aquilo, sabe? Pegava a mangueira e jogava, borrifava. Aquele cheiro. Aí eu acordava com o cheiro de terra molhada e o cheiro das flores, tudo fresquinha, com cheirinho de molhada. Então isso sempre, quando eu sinto o cheiro de flores, eu vou numa floricultura, estou andando em algum jardim, em algum lugar, e perfumes também me fazem lembrar muito desse quadro da minha mãe regando o jardim, né? A minha mãe era uma mulher guerreira mesmo, minha mãe era guerreira, teve 8 filhos, né? Não trabalhava fora, mas trabalhava em casa. E outra coisa, a minha mãe não pedia dinheiro para o meu pai. Ela trabalhava, ganhava lá um dinheirinho lá com as costuras dela. Uma vez por ano ela comprava Chanel 5, comprava os tecidos dela de seda para fazer os vestidinhos dela. Minha mãe era guerreira, trabalhava, cuidava da casa, costurava e ganhava o dinheirinho dela. Não era muito, mas dava para ela comprar as coisinhas que ela gostava. E eu aprendi muito com ela. Ela foi um grande exemplo
para mim, porque eu tenho uma grande admiração pela minha mãe, né? Já faleceu, mas o amor e a compreensão do que tudo que ela passou, tudo que ela, vamos dizer assim, ela renegou, ou vamos dizer assim, ela abriu mão de muita coisa, que ela queria ser enfermeira, né? Queria assim, muito ser enfermeira, meu pai, e ela falava, queria trabalhar, mas como? Com um monte de criança pequena. E o meu irmão, que foi a raspinha do tacho, ela já estava com 40 e poucos anos, ainda foi ter meu irmão, pequenininho. Aí que não dava mesmo para trabalhar, né? Um monte de criança dentro de casa. Então é isso. Flores me lembra minha mãe. E o Chanel 5. O Chanel 5, a história do Chanel 5, maravilhoso. Bem, a história do Chanel 5 é o seguinte. A minha mãe, ela era uma mulher assim muito simples, muito simples. Mas quando ela se arrumava, minha mãe gostava de andar de braço dado com meu pai. E o meu pai só saía de terno, né? Por causa da época, né, gente? Da época. Meu pai, quando saía, tinha alguma festa, alguma coisa, ele ia de terno completo. E a minha mãe achava que tinha que ficar à altura dele. Então, para ela ficar à altura dele, ela fazia um vestido bem bonito. E quando ela descobriu o Chanel 5, que ela ganhou uma amostrinha, que a gente foi numa loja, ela ganhou uma amostrinha, eu estava com ela. E ela ganhou uma amostrinha desse Chanel 5, ela ficou totalmente apaixonada. Depois disso, uma vez por ano ela ia nessa loja para comprar um frasquinho, né? Não era esse não, era o Eau de Toilette e era o frasco pequeno. E durava um ano inteiro. E ela era simplesmente elegante, né? E eu falava assim, ai mãe, a senhora fica tão chique quando bota esse perfume. E ela ria, e era mesmo. E eu adorava quando ela se vestia. E eu nunca pensei que um dia eu ia gostar disso em mim, porque eu achava que combinava com ela, né? E como a minha avó era outra. Minha avó, quando vinha aqui em casa visitar a gente, ela vinha toda cheirosa, toda perfumada, né? Deu para minha mãe um perfume chamado Diva. Eu nem sei de quem é esse perfume. Aí eu acho que é Dior, eu não sei, não me lembro, não sei de quem é esse perfume. Diva. Minha avó deu para minha mãe. Minha avó era outra que gostava de andar toda arrumada, né? Então é isso, gente. Esse perfume aqui, eu lembro demais minha mãe e a minha avó, tá bom? Esses são os cheiros, os 5 cheiros que me trazem lembranças, mas não me fazem chorar. São lembranças que me fazem refletir o quanto eu fui abençoada em nascer nessa família tão maravilhosa, de ter pai e mãe e avó e tias, minhas tias, meus tios, pessoas tão maravilhosas que ajudou na minha formação, né? O que eu sou hoje é produto, né, do meio em que eu nasci. E eu dou graças a Deus por ter nascido nesta família. E assim chega ao final dos 5 cheiros que me trazem boas lembranças. Nunca lembranças tristes ou ruins. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Tchau!